Pessoas que têm sangue frio arranjaram uma forma em sua mente insana de resolver seus problemas sem dó nem piedade. Bem-vindos ao quadro Assassinos. E hoje conheceremos a vida do polêmico Charles Manson. Nascido em Cincinnati em 12 de novembro de 1934, Charles Mills Maddox Manson foi fruto de uma gravidez indesejada. Sua mãe, uma garota de 16 anos que havia fugido de casa e passara a abusar do álcool e a se prostituir, nunca chegou a conhecer seu pai. Herdou o sobrenome Manson de um homem com quem a sua mãe se juntou, relacionamento que durou pouco tempo. Sua infância foi muito difícil. Sua mãe se relacionava com vários homens e deixava o pequeno Manson às custas da avó. Depois que sua mãe foi presa por furto, Manson foi morar com um tio que era bastante rigoroso e conservador. O tio reprimia Charles, dizia que ele era afeminado e, para consertá-lo, enviou um vestido de menina no primeiro dia de aula. Sua vida no crime começou cedo. Durante sua adolescência, começou a furtar continuamente. Foi mandado para um reformatório, mas ao sair continuou com os delitos. Foi detido várias vezes, passou por avaliações psiquiátricas rigorosas, nas quais especialistas descobriram que por trás daquele garoto frágil e frio existia um QI acima da média. Charles relatou que durante as suas estadias nestas instituições penais já tinha sido vítima anteriormente de abusos sexuais, sendo que em uma ocasião um guarda incitou os outros garotos a violentá-lo enquanto permaneceu masturbando-se ao lado da cena. Durante sua estadia em outra prisão, dedicou-se mais ao aprendizado, colaborando com professores, conseguindo ser alfabetizado. Saiu dela aos 19 anos. No ano seguinte, casou-se e teve um filho, Manson Jr. A renda era baixa. Manson não tinha nenhuma especialização e por isso completava sua renda roubando carros. Pouco tempo se passou e Manson foi novamente preso. Sua esposa o largou e 3 anos depois foi solto novamente. Manson virou cafetão e passou a explorar prostitutas. Os delitos continuaram e, após dar um golpe financeiro em uma mulher e drogar e estuprar a colega de quarto desta, foi preso. Estava com 26 anos e foi condenado a vários anos de prisão. Naquela época em que permanecera preso, Manson sentia grande necessidade de chamar atenção para si. Era manipulador e falava de filosofias pouco debatidas na época, como o budismo e a cientologia. Manson também tinha grande devoção e obsessão pelos garotos de Liverpool, os Beatles. Charles Manson tinha um violão e acreditava que um dia alcançaria um sucesso maior do que a banda de John Lennon, e por isso passava horas de seu tempo se dedicando a escrever novas canções. Em 1967, Manson saiu da prisão aos 33 anos de idade. Em 1968, ele formou uma comunidade alternativa em Spanish Ridge, perto de Los Angeles. Manson tinha ideias grandiosas e um grupo de amigos e admiradores, conhecidos como Família Manson. Esses eram jovens, homens e mulheres de famílias ricas que não tinham bom relacionamento com seus familiares e que por isso passaram a morar nas ruas da Califórnia. Alguns dos admiradores de Manson o consideravam uma reencarnação de Jesus Cristo, uma analogia a ele abrir a vida dos jovens para novos horizontes. O próprio Manson, porém, sempre negou tal comparação. Consta também que a família acabou por se aproximar das ciências ocultas, como a Ordem Circe do Cachorro Sanguinário. Em suas teorizações e relatos, Manson dizia acreditar que futuramente aconteceria uma grande guerra racial, onde os negros venceriam, mas ficariam desnorteados porque eram incapazes de dominar. Toda essa ideia de Helter-Skelter tomara a cabeça de Manson. A guerra, pensava Manson, deveria começar com o acontecimento de crimes que deixassem os brancos realmente enfurecidos contra os negros. Charles e sua família escapariam escondendo-se no deserto, onde, segundo ele, haveria uma entrada para uma cidade de ouro. Após o final dessa guerra, a família Manson retornaria e assumiria o comando da situação. Charles era o quinto anjo e os outros 4, John, Paul, George e Ringo, os Beatles,
Como os negros não iniciaram a guerra na data em que Charles achou que começariam, ele percebeu que teria que ensinar a eles o que fazer. Em 9 de agosto de 1969, um pequeno grupo de conhecidos de Charles Manson invadiu uma casa alugada por Roman Polanski em Cielo Drive, Bel Air, assassinando sua esposa Sharon Tate, que estava grávida, e mais 4 amigos do casal. Segundo a polícia de Los Angeles, na cena do crime, grandes quantidades de drogas haviam sido encontradas. As vítimas foram baleadas, esfaqueadas e espancadas até a morte, e o sangue delas foi usado para escrever mensagens nas paredes. Em uma delas foi escrito "Pigs", que significa porcos em português. Na noite seguinte, o mesmo grupo invadiu a casa de Rosemary e Leno LaBianca, matando o casal. As mensagens escritas na parede da casa com o sangue das vítimas foram "Helter Skelter", "Death to Pigs" e "Rise". Os assassinatos de Sharon Tate, seus amigos e do casal LaBianca foram feitos por membros da família Manson, que ficaram conhecidos como o caso Tate-LaBianca. A guerra estava para começar. O cartão de crédito roubado da senhora LaBianca foi deixado em um estabelecimento comercial. Era para ser achado por um negro, que seria então preso e acusado dos assassinatos. O cartão não foi utilizado. Alguns dias antes desses crimes, em 31 de julho, em outra jurisdição, o professor de música Gary Hinman também havia sido morto de modo semelhante, inclusive com inscrições na parede. A polícia local prendeu um homem que já havia passado pelo acampamento de Charles Manson, mas após não aceitar as ligações com os crimes, a polícia resolveu rotular o assassinato de Sharon Tate e seus amigos por envolvimento com drogas. Várias pessoas foram interrogadas e o próprio Polanski foi submetido ao polígrafo. A mídia aproveitou-se do caso e dizia que o casal se entorpecia, que eram satanistas e que faziam orgias. Poucos dias depois, um garoto encontrou a arma utilizada nos crimes. Somente em outubro, investigadores chegaram ao Rancho Spahn, cenário de realização de filmes de faroeste nos anos 20. O local ainda parecia uma cidade do Velho Oeste. Lá morava toda a família Manson, que chegou a ter até 50 pessoas. Durante essa batida policial, uma das integrantes do grupo, Susan, foi presa sob suspeita de envolvimento no primeiro assassinato. Em novembro, ela falou à colega de cela que tinha participação na morte de Sharon Tate. Susan relatou todos os crimes à sua colega de cela. Afirmou a colega que foi ela mesma quem matou Tate, enquanto esta implorava por sua vida. Susan teria esbravejado contra Tate. "Olha, cadela, eu não me importo com você. Eu não me importo se você vai ter um filho. É melhor você estar preparada. Você vai morrer e eu não sinto nada por isto." Susan disse ainda à colega que provou do sangue de Tate. Uau, que viagem! Provar a morte e ainda dar vida. Falou também que queria tirar o bebê de Tate de sua barriga, mas não havia tempo, e que quis arrancar os olhos das vítimas e jogá-los contra as paredes, mas não teve oportunidade. Disse ainda que o plano seria matar posteriormente outras celebridades, como Frank Sinatra e Elizabeth Taylor. A polícia demorou certo tempo para ouvir o depoimento da colega dela de cela, mas após outros depoimentos, a história começou a ganhar sentido. O irmão de um ex-frequentador do rancho falou sobre uma morte ocorrida em 17 de julho daquele ano. Um ex-frequentador da seita iria denunciar ao dono do rancho o que se passava lá, mas antes que o mesmo pudesse dar com a língua entre os dentes, seu corpo teria sido desmembrado. Posteriormente, vários outros crimes supostamente cometidos por diversos membros da família vieram à tona. Em novembro, um promotor pegou o caso e queria incriminar Manson, mas as informações que tinha eram insuficientes para a condenação dele, pois o mesmo não havia efetivamente matado ninguém com as próprias mãos. Algumas provas materiais dos crimes começaram a surgir e Susan, por pressão de Manson, começou a recuar em seus depoimentos. Durante as audiências preliminares, Manson passava uma ótima energia e tranquilidade.
Camuflava-se como um camaleão atrás de boas expressões faciais e conseguia impressionar a plateia e até mesmo os promotores. O julgamento teve início em 1970. Foi quando Charles, com o X na testa, e disse à corte que ela não tinha jurisdição sobre ele porque tinha xado a si mesmo do mundo. Vários outros membros da família também fizeram o X. Atitudes como esta faziam aumentar o espanto e a curiosidade do público. Manson fez chegar até membros da família ameaças de morte. De fato, uma moça chegou a ser quase morta. Quando evidências eram apresentadas, Charles tentava manipular, desviar a atenção para si mesmo. Chegou a dizer ao juiz que alguém deveria cortar a cabeça dele. A fala da acusação durou 22 semanas. Durante a defesa, Manson teve conflitos com seu próprio advogado, que acabou desaparecendo. Havia sido assassinado e depois um membro da família confessou o crime. Em 1971, o júri finalmente iria tomar suas decisões. Reforçaram a segurança para evitar outros atentados. Manson, Susan e mais 2 membros da família foram considerados culpados. Posteriormente, mais um recebeu o mesmo veredito, destacando que nessa audiência, Manson e outros 3 acusados apareceram de cabeça raspada ao tribunal. Mas Manson foi um cara muito sortudo. Exatamente em 1972, a pena de morte foi abolida do estado da Califórnia. As penas dos 4 foram revertidas em prisões perpétuas com possibilidade de condicional. Com a repercussão do caso, Charles se tornou uma celebridade. Livros, óperas e filmes foram produzidos ao seu respeito. Segundo o promotor do caso, hoje quase todo o grupo minoritário e rejeitado da América, dos satanistas aos neonazistas, encampou Manson e os venenos de sua virulenta filosofia. Ele se tornou o ícone espiritual deles. Em 1971, 6 membros da família tentaram roubar 140 armas de uma loja e foram presos. O objetivo era tentar resgatar Manson. Manson hoje tem 80 anos e ainda pratica seus delitos mesmo dentro da prisão. Visitou a solitária diversas vezes por tramar outros assassinatos, incluindo o do presidente dos Estados Unidos Gerald Ford, e também a venda de drogas dentro da cadeia. Muitas vezes teve problemas com outros internos e já foi supostamente envenenado, espancado e até mesmo tentaram colocar fogo nele. Também relata ter sofrido abuso sexual. Em 1974 foi diagnosticada uma psicose aguda. Mais tarde, seu X na testa foi revertido para uma suástica nazista. Em uma revista mais recente, Charles Manson disse: "Eu não sinto culpa, eu não fiz nada que deva me envergonhar." Em outra relatou: "Eu deveria ter matado umas 400 pessoas, só assim sentiria que teria realmente feito algo pela humanidade." Desde aquele tempo então, Manson continua aprisionado, conseguindo ainda aprontar mesmo dentro da cadeia. A última notícia que se teve do assassino até o momento presente deste vídeo é que ele resolveu se casar. Sim, ele conseguiu uma licença de matrimônio. O documento matrimonial entre Manson e sua noiva Afton Elaine Burton foi emitido no dia 7 de novembro de 2014, segundo o site do condado de Kings. A imprensa americana afirma que Burton descobriu os ideais de seu futuro marido quando era adolescente e que sua admiração por Manson a levou a morar nas proximidades do rapaz para poder visitá-lo. A mulher, que faz se chamar de Star, disse à rede de televisão CNN em agosto que já se sentia a esposa de Manson. Este será o 3º matrimônio de Manson, já que já foi casado com Jim Willis entre 1955 e 1958 e com Candy Stevens entre 1959 e 1963. As pessoas olham hoje para você 20 anos depois e elas ainda não têm ideia do que você é capaz. Me diga em uma sentença, quem é você? Ninguém. Eu não sou ninguém. Eu sou um mendigo, um bêbado, um vagabundo. Eu sou um vagão e uma jarra de vinho. E uma lâmina afiada se você chegar muito perto de mim. Eu não quero tomar meu tempo indo pro trabalho. Eu tenho uma motocicleta e um saco de dormir e 10 ou 15 garotas. Pra que diabos eu vou querer sair e trabalhar?
Trabalhar pra quê? Dinheiro? Eu tenho todo o dinheiro do mundo. Eu sou o rei, cara. Eu conduzo o submundo, cara. Eu decido quem faz, e o que e aonde faz. Por que eu agiria como uma garotinha por aí, só pelo dinheiro de alguém? Eu faço dinheiro, cara. Eu faço rodar as moedas. O jogo é meu. Eu dou as cartas. Se você gostou do vídeo e gosta, acompanha esse quadro, clique no gostei aí embaixo e favorite. Inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Até a próxima. Obrigado.